Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do meu canal. Eu sou o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Terra de radiestesia, e hoje eu vou conversar com o Eduardo Cardoso, um radiestesista jovem que tem se destacado bastante no meio da radiestesia, e ele vai contar um pouco da sua história, vai falar um pouco da sua trajetória na radiestesia e dos bons resultados que ele tem tido dentro do nosso campo. Então, eu vou, sem mais delongas, vou chamar aqui o Eduardo. Ô Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Opa, eu que agradeço, Sérgio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais sobre o meu trabalho e sobre tudo aquilo que a escola ela oferece para quem quer estudar, para quem quer atuar com a radiestesia. Então, eu te agradeço essa oportunidade. Opa, prazer é todo meu. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Tenho certeza, para quem está nos vendo aqui, que vai ser muito proveitoso, vai trazer muita coisa interessante e nova sobre radiestesia. Mas vamos lá, me fala um pouco de você, se apresenta para o pessoal aí do canal, por favor, Eduardo. Muito bem, eu sou o Eduardo Cardoso, né, como vocês estão vendo aí. Eu atualmente trabalho com a radiestesia, eu vivo através da radiestesia, né? Eu trabalho profissionalmente por volta de entre 1 ano e meio, tá? Estou com 30 anos agora, apesar dessa carinha de 18, tenho 30 anos, tá? É, é isso, assim, quando eu comecei a estudar radiestesia, eu estava morando em Portugal, morei lá em Portugal há 6 anos, né? Inclusive, assim, eu vi a entrevista com a Cláudia Basinski, ela também está em Portugal, né? E me frustrava muito falar sobre radiestesia em Portugal, porque ninguém entendia nada. Ela ainda, pelo que eu vi, ela ainda conhece algumas pessoas que entendem, que se interessam pelo assunto, mas enquanto eu estava lá, assim, era muito frustrante, porque eu falava do meu trabalho, que eu queria, na época, como eu estava estudando, eu queria arranjar pessoas para treinar, para praticar, mas ninguém nem queria saber disso. Mas enfim, voltando falando de mim, basicamente é isso. Assim, agora eu estou morando no Brasil há 1 ano e meio, mais ou menos, e estou atuando com a radiestesia hoje em dia, vivo, trabalho com isso. E como é que você conheceu a radiestesia, Eduardo? Como é que você chegou na radiestesia? Olha, Sérgio, eu conheci a radiestesia me consultando com uma radiestesista. Tá. E, assim, essa consulta que eu fiz com ela foi uma chave, assim, uma virada de chave na minha vida. Porque esse atendimento, ele mudou muitos paradigmas que eu tinha a respeito sobre a vida e principalmente em relação à saúde. Eu me consultei com essa radiestesista, ela 2 vezes, né? E ela me ajudou a me autocurar de várias questões. Uma delas, questões que eu já tinha ido em 3 médicos e os médicos tinham me dito que era um caso que não tinha solução, né? E eu falei para ela, e assim, para minha graça, eu tenho encontrado essa radiestesista, e ela falou assim: Eduardo, não existe problema sem solução. E aquilo me deu uma esperança. E eu fiz o tratamento com ela, né? Me curei ali de várias questões e aquilo me fascinou muito em vários sentidos, principalmente na precisão do que ela falava a meu respeito. Isso mexeu muito comigo, assim, que eu fiquei um pouco perturbado da cabeça, porque ela conseguia saber informações tão específicas que aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, eu ficava tentando entender de forma racional como é que ela conseguiu tudo aquilo, né? Era uma especificidade, assim, do tipo, uma das questões que eu tinha era dor nas costas, por exemplo, e ela falava assim, olha, primeiro você precisa comprar sapatos mais confortáveis, e realmente eu usava um sapato bem desconfortável para trabalhar, Tá. e segundo que ela falou assim, por que você anda batendo o pé? Por que você anda assim batendo o pé? Isso não para de andar dessa forma, porque isso está afetando, está
quando a gente bate o pé, isso impacta toda a coluna, né? E quando ela falou isso, eu fiquei com o olho assim, gigante. Eu falei, gente, mas como é que essa mulher, ela tá aqui na minha casa? Eu tava em Portugal na época, ela tava Tá. me atendendo lá de São Paulo, e eu fiquei muito impressionado com todo o processo o terapêutico e todas as informações tão, é, com tanta precisão. Isso foi aí que eu comecei a conhecer a radiestesia, né? E depois desse atendimento, né, depois de alguns meses, eu fui e perguntei para ela, falei, olha, por que você aprendeu radiestesia? Porque assim, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, né? Tá. Eu fiz eu sempre quis trabalhar na área da saúde e bem-estar. Então eu fiz faculdade de educação física, depois fiz nutrição, mas não acabei nenhum dos cursos porque não era algo que preenchia minha alma. E quando Certo. eu tive esse contato com essa radiestesista, né, eu tive uma esperança, falei, nossa, isso é muito demais. Talvez eu possa trabalhar com isso também. E depois de uns 6 meses eu entrei em contato com ela, falei, olha, você dá aula? Ela, não dou aula. Eu falei, não, então me passa o seu professor. Ah, não, meu professor tem tanto tempo que ele já morreu, nem tá vivo. Eu falei, não, então, então me fala, me indica alguém de confiança, né? Alguém que você conhece que seja de confiança. Isso há 4 anos atrás. Ela falou assim, olha, Eduardo, hoje em dia a radiestesia está tomando um rumo que eu estou ficando um pouco preocupada. Tem muita gente falando sobre radiestesia de uma forma equivocada. Porém, tem essa pessoa aqui, que eu vou te indicar, que é uma pessoa assim que eu conheço, que é a única pessoa que eu conheço no momento de confiança, que é um trabalho sério, conheço que é um trabalho sério, e tá aqui essa pessoa. E essa pessoa é quem? Nada mais que você, Sérgio Nogueira, né? Tá. E aí eu comecei ali a assistir seus vídeos e tudo. E a princípio, assim, eu não me simpatizei muito, não, viu, Sérgio? Eu olhava assim pra você e falava, esse cara todo carrancudo aí, esse cara brabo, assim. Não sei se eu vou querer estudar com ele, não. Não senti simpatia, assim, carisma. Aí eu fiquei com um dilema, assim, né? Aí eu tava acompanhando outra radiestesista também. Hoje em dia é um pouco mais conhecida também. E essa radiestesista é muito mais carismática, né? Tá. E aqui eu tava me conquistando. Eu quase fiz radiestesia, quase estudei com ela. Só Tá. que, graças a Deus, eu não fiz isso, porque hoje eu entendo que eu iria arrepender muito, porque hoje eu conheço um trabalho. Mas, enfim, aí eu comecei a pensar, não, acho que eu vou estudar com o Sérgio mesmo e eu percebo, para mim era muito claro que você era uma pessoa muito mais pé no chão, o trabalho me passava muito mais confiança. E eu falei, bom, vou pagar para ver e fico muito feliz porque eu não me arrependo em nada, assim. Hoje eu posso dizer que eu acompanho muitos radiestesistas e eu acho que realmente eu concordo com a radiestesista que te indicou para mim, porque eu acho que o seu trabalho é, é o, a formação de radiestesia no Tera, do Tera, eu acho que, se não é a melhor do mercado, é uma das melhores, sem sombra de dúvida. Assim. Sim, sim, sim. Eu falo meio que sem falsa humildade. Sim, é uma das melhores mesmo, né? Cara, muito forte seu relato. Cara, fala o nome da radiestesista que te atendeu também. Cara, eu vou Né? falar, ela é chinesa, tá? Então o nome é um pouco Tá, difícil. Eu chamo ela de tá, Yu, mas o nome dela tá. é Shuang Yuting. Ah, Shuang Yuting. tá. Sim, Você eu conheci conhece? ela, conheci. A Chuang Yutin eu conheci. Conheci, é uma delicadeza de pessoa, inclusive. Né? Muito, muito, muito. Delicadeza de pessoa. Ela Não, falou que já encontrou com parabéns. você em vários congressos por aí e tudo. Sim. Sim, ela é uma pessoa realmente fantástica. Ela teve em congresso nosso também, um ano, entendeu? É uma pessoa que você percebe de longe assim, a delicadeza. Muito legal que você passou por ela. É muito bacana a tua história, bacana a forma como você chegou na radiestesia. A gente procura fazer um trabalho muito sério na questão do ensino da radiestesia, trazer uma radiestesia, meio como eu aprendi mesmo décadas atrás, né? Porque a radiestesia, no fundo, ela era isso. Tá? Agora que ela vai passando por uma série de mudanças, muitas vezes, porque o pessoal vai
tentando criar muito, né? Então acaba meio que às vezes destoando do que pelo menos deveria. E me diz uma coisa, Eduardo, você começou a praticar radiestesia. Qual foi o primeiro resultado positivo que você viu no uso da radiestesia? Num tratamento? Qual o primeiro resultado que você atingiu? Falando a nível amador ou a nível profissional? Vamos falar na hora Dos dois? do amador mesmo, quando você estava estudando, o que você viu de resultado primeiro? Tá. Meu primeiro atendimento a nível amador, eu atendi a minha mãe. Foi Tá. a minha primeira cobaia, assim, e minha mãe não é ainda muito cética, ela não acreditava em nada disso. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem, você nem precisa acreditar para que funcione. Então tá tudo, se você me permitir, não, tudo bem. Ela estava passando por um momento, era muita coisa envolvida, eu lembro que ela não estava dormindo bem, estava muito cansada, acordava cansada. Assim, resumindo, estava um caos emocional, estresse. Enfim, quando eu fiz esse tratamento, eu tinha pouquíssima ferramenta, eu nunca utilizei, nem para tratamentos amadores, eu nunca utilizei gráfico de papel, tá? Sempre utilizei gráfico de papel só comigo mesmo. Então, na época, eu tinha 5 gráficos, assim, quando eu atendi minha mãe, eu usei o que eu tinha. E eu lembro dela falar que ela voltou a dormir bem, eu lembro dela falar que estava sentindo muito mais tranquilo, uma calma que ela já não sentia há muito tempo. E uma coisa que me marcou muito no relato dela foi que a minha mãe sempre teve problema para evacuar, até Tá. dentro de casa. Ela sempre teve problemas com o intestino preso. E fora de casa, nem pensar, ela nunca conseguia. E depois do tratamento, ela falou que começou a evacuar, nem era específico para isso, mas ela falou que começou a Sim. evacuar normalmente, como ela nunca, há muitos anos não sentia, e até fora de casa, ela começou a conseguir evacuar fora de casa. Eu fiquei assim, muito feliz, que foi o meu primeiro atendimento, que eu ainda estava. Eu sou uma pessoa que para eu acreditar, ter certeza mesmo, a ciência pode até falar que aquilo funciona, mas eu preciso sentir aquilo, eu preciso testar e falar, não, isso funciona. E esse primeiro atendimento que eu fiz com minha mãe foi assim, foi muito bom para mim, porque eu falei, eu acho que funciona mesmo. Eu acho que é assim, uma coisa que o pessoal tem quando chega na radiestesia, que nem seu caso, você já tinha visto que funcionava antes. Só que uma coisa assim, funciona. A outra coisa é, vai funcionar eu fazendo? Exatamente. Essa é a questão. São duas comprovações. Uma comprovação é a radiestesia em si. A outra é se a gente vai conseguir fazer radiestesia. E aí Será que são qualquer duas pessoa alegrias. consegue? Hã? Eu ficava pensando, será que qualquer pessoa consegue? Será que eu, um mero mortal aqui, consigo fazer isso? Sim, porque são duas alegrias. Uma quando a gente descobre que funciona, outra quando descobre que funciona na nossa mão também. Aí a coisa fica bem mais bacana, tá? E É, atendimento profissional, cara? Como é que foi seu primeiro atendimento profissional? muito bem. Meu primeiro atendimento profissional foi muito interessante. Assim, eu estava muito nervoso em relação a se eu ia conseguir proporcionar resultado para a pessoa. A pessoa é uma terapeuta famosa, assim, e o tema que ela me procurou foi para alavancar um curso que ela estava criando. Ela estava vendendo um curso, ela estava criando esse curso, mas já estava vendendo o curso, mesmo ele incompleto, por um valor mais baixo. E ela me procurou para a gente alavancar essa venda desse curso, né? E também prosperar, ganhar mais dinheiro, né? E assim, o resultado foi surpreendente, né? Eu vou falar, no final vocês acompanham. Inclusive, até hoje, essa pessoa, essa terapeuta, me procura, a gente está com atendimento marcado para mês que vem, com um tema de prosperidade financeira. E eu, assim, eu tava com muito, assim, cara, eu preciso, mesmo sabendo que o resultado não depende só de mim, eu tava colocando muita pressão, eu preciso gerar resultado para essa pessoa, porque no futuro ela vai me trazer clientes, ela também é uma terapeuta, é muito famosa. E, enfim, aí eu comecei como eu tinha já ali um certo hábito de falar com meus guias, mentores, enfim, cada um chama do que for,
Eu comecei a rezar ali, falei, gente, por favor, me ajuda, me traz inspiração aqui. Elaborei todo o tratamento baseado na minha intuição. Eu Tá. comecei a ter realmente intuições enquanto eu fazia análise terapeuticamente, para saber o que eu tinha que ajustar ali. Terapeuticamente eu só fiz a harmonização de chakras e pedi para ela, recomendei pra, ela fazer um banho de ervas, sal grosso, enfim, porque ela estava com energia de inveja no campo dela, que ia atrapalhar o processo. E emissões, aí eu comecei a pesquisar, a elaborar um tratamento para emissões de materialização financeira, né? E tudo, mas como é que eu vou fazer isso? E eu comecei, enquanto eu pesquisava, eu recebi intuições por exemplo, esse gráfico aqui você vai utilizar enquanto ela estiver criando, enquanto ela estiver criando o curso dela, por exemplo, ou enquanto ela estiver fazendo atendimento. E eu nunca tinha passado isso na minha cabeça, tá? Então esse gráfico aqui eu conversava com ela, falei, olha, quando você for for criar o conteúdo, né, que ela já estava vendendo o curso sem ele estar completo. Mas enquanto você estiver criando, no processo de criação, me fala que eu preciso fazer uma emissão enquanto você está fazendo. Algumas emissões, tinha duas. Aí tinha a outra emissão que eu recebi a intuição, cara, essa emissão aqui você tem que fazer enquanto ela está totalmente de descanso, sem colocar nenhuma energia no trabalho. Tá. Beleza. Enfim, resumo da história. A gente fez um trabalho de 2 meses, e após esses 2 meses ela falou assim, Eduardo, eu não sei te explicar como que isso aconteceu, mas isso foi no mês de dezembro e janeiro. Ela falou assim, mês de dezembro e janeiro são os piores meses para mim em termos de faturamento. Tá. E foi o melhor do meu ano. E eu fiquei assim, bacana. E eu fiquei muito impressionado, e eu fiquei muito feliz. Foi o meu primeiro atendimento profissional, que eu tive um baita resultado, já me deu um up assim de muita confiança e eu só fui para cima. Ah, excelente, excelente. Esses primeiros resultados impulsionam basicamente a gente, né? Agora me diz uma coisa, Eduardo, como são seus atendimentos? Você atende presencial, à distância? Como que é o passo a passo do seu atendimento? Olha, hoje em dia eu só atendo online à distância, Sérgio. Eu tenho, assim, a gente sabe que pode ser que há pessoas que estão assistindo a gente que não têm esse conhecimento. Então é importante falar que o tratamento radiestésico, ele independe da pessoa estar presencial ou não. Ele tem os mesmos efeitos da pessoa estar aqui do meu lado ou na casa dela em outro país, né? Então, assim, só para as pessoas que estão assistindo que não sabem disso, é um tratamento que super funciona da mesma forma à distância. Eu, atualmente, só atendo à distância, mas eu tenho vontade de atender presencialmente, mas não pela radiestesia, mas pela PNL, que eu também trabalho, que é a Programação Neurolinguística, que é um trabalho que eu guio a pessoa ali no processo de meditação guiada, eu faço alguns exercícios com a pessoa, que eu acho que pode ser muito interessante fazer isso pessoalmente, mas no momento só online. Tá certo. E como que é o seu atendimento? Dá uma palhinha, né? Olha, varia de caso para caso, mas normalmente eu faço uma análise, a pessoa me procura, né? Eu peço para ela me dizer que tema ela quer trazer para o atendimento, né? E hoje em dia eu trabalhei com sessões, mas com o tempo eu fui percebendo que não estava alcançando o resultado que eu queria. Então eu comecei a trabalhar com um acompanhamento mensal, né? Então nesse acompanhamento mensal a pessoa me traz um tema principal e um tema secundário que ela quer trabalhar. Eu faço uma análise dela com a radiestesia. A partir daí eu já começo a entender o que vai ser preciso, se vai ser preciso trabalhar com a PNL também, se só um trabalho com a radiestesia, um trabalho energético vibracional é suficiente. Já consigo dizer para a pessoa mais ou menos o que vai ser preciso fazer, né? Basicamente é isso. Estou tentando pensar aqui mais o que eu posso falar. Esse problema principal e secundário, eles estão meio que interligados no sentido assim de ser ambos saúde ou pode ser coisas diferentes? Como é que é? Não, são sempre temas relacionados à saúde, né? Tá não certo. Necessariamente precisa estar, não precisa estar relacionado, mas a pessoa pode me trazer 2 temas que a gente
Nem sempre, outra coisa que eu estava esquecendo de dizer, nem sempre é possível trabalhar essas duas coisas em conjunto. Eu falo para a Tá. pessoa. Tem temas que realmente a gente precisa trabalhar ele para Eles não depois se trabalhar o. ajudam, né? Tem problemas que não se ajudam. E aí, falando em problemas que se ajudam, problemas que não se ajudam, quais problemas que chegam mais até você? Quais aqueles problemas que são mais recorrentes na sua prática clínica? Olha, as questões que mais me chegam são questões de ansiedade, depressão, pessoas que muitas vezes pessoa que está com algum problema de saúde, algum problema mental ou emocional que a pessoa fica levando aquilo, empurrando com a barriga por muito tempo, e aquilo vai virando uma bola de neve e a pessoa chega para mim assim, que ela já não tá com depressão, mas ela tá quase em depressão, Então, assim, tá um caos emocional. Mas assim, chega esses casos para mim, mas na maioria dos casos também que eu percebo independente de qual problema a pessoa está passando, me chegam, a maioria das pessoas que chegam para mim são pessoas cuja a origem do problema que elas me trazem são de origem emocional. tá. Isso me acontece com muita frequência. Talvez, eu acho que é porque eu gosto, primeiro que eu gosto de trabalhar essa parte emocional, né? E tenho ferramentas para trabalhar. Então eu acho que isso eu acabo atraindo essas pessoas. Também, Sim. também atendo muitas crianças também. Eu É? tenho tido bastante experiência com crianças. Eu tenho uma filha pequena também. Tá. Eu utilizo a anestesia frequentemente com ela, até crianças assim, questões para dormir, crianças que têm dificuldade para dormir, dificuldade para comer e dificuldade para evacuar. Tá. Esses três casos com crianças me chegam muito também. E quais resultados que tem com a questão de criança? Assim, o que que você sente? Cara, isso eu gosto muito de falar sobre isso, e é algo que eu acho que é unânime, que eu vejo você falando, a Bazins, que eu vejo ela também falando. Todo mundo eu acho que é unânime. O resultado com as crianças é algo surpreendente, assim, é muito desproporcional. Quando eu tô acostumado ali, me vem muito mais adulto, né? Aí quando chega uma criança, os resultados assim é no primeiro dia, não é assim daqui a uns dias. No primeiro dia a gente já vê um resultado brutal. Eu vejo isso na minha filha, assim, frequentemente e também nos meus atendimentos. Então, assim, dar exemplos. Eu atendi um caso de uma criança de 2 anos e meio que ela não estava. A mãe falou que ela só conseguiu evacuar sozinho uma vez na vida. Que ela precisava colocar supositório sempre para a criança evacuar. Ah, Falei, tá, vamos começar. Fiz a pesquisa radiestésica, elaborei o tratamento. No primeiro dia, ela falou assim: você não vai acreditar, meu filho evacuou sozinho. Eu fiquei bacana. assim, eu fiquei muito, eu fico emocionado, assim, Sim. de gerar uma transformação dessa na pessoa que já tentava na medicina tradicional, nos meios tradicionais de saúde, sem nenhuma eficácia, Sim. e me procura, e no primeiro dia tem resultado. Inclusive, voltando, me chegam muitos casos que é onde a pessoa já tentou de tudo, de vários meios, até com meios holísticos também, Sim. nada deu resultado, e quando chega em mim e fala, putz, por que eu não te conheci antes? Mas enfim, voltando para a criança. Crianças também que não dormia, tinha muita dificuldade para dormir. No primeiro dia, a criança a mãe sente muita diferença. Fala, nossa, a criança dormiu a noite inteira e ela nunca tinha dormido. Então, Sim. assim, isso acontece não só nos meus atendimentos, mas também com a minha filha. Eu percebi isso, Tá. assim, é muito legal isso. É muito legal. Sim. Você tocou num ponto interessante, assim, né? Que às vezes a pessoa já passou por vários tratamentos e acabou não tendo resultado. E por isso a pessoa acaba indo para a área holística, que é uma coisa que eu falo que um dos grandes erros do pessoal que é crítico ao holismo é imaginar que as pessoas que se tratam pelo holismo, elas não procuram médicos. É uma das coisas que eu mais dou risada, porque prova que eles não conhecem absolutamente nada do holismo. Sempre que eu vejo uma crítica assim, porque essas pessoas não estão procurando tratamentos comprovados e estão indo para curando, eu falo, não, o cara não conhece nada, porque praticamente todo mundo que consulta comigo, com outros profissionais, são pessoas que passaram por tratamentos médicos anteriormente, por causa daquele problema, passaram por atendimento
raramente tem alguém que é do meio holístico e primeiro vai procurar o holismo. Quem é de fora, primeiro vai procurar realmente a medicina. Tendo um resultado, e muita gente tem resultado, não é que é uma questão de tentar diminuir o trabalho médico, mas tendo resultado, a pessoa nem chega no holismo. E você usa também a V1, não usa, Eduardo? Uso. É, tá. Fala um pouquinho pra gente aí do uso da radiônica no seu trabalho. Eu utilizo muito a V1 com os cartões de radiônica que tem no curso Terra. Certo. E assim, principalmente com a minha filha também, viu? Muitas vezes quando a minha filha, às vezes, tem um probleminha, uma dificuldade para dormir, por exemplo, está um pouco mais agitada, eu sempre, para fazer um tratamento para a minha filha, eu sempre faço uma análise do campo vibracional dela, sempre. Tá? Mas às vezes questões pontuais, assim, que, por exemplo, ela está um pouco agitada. Eu uso um cartãozinho calmante, por exemplo. Nossa, serve muito bem para ela. Sempre que eu testo, que eu uso esse cartão calmante para minha filha que está um pouco agitada, ela é impressionante. Sérgio, assim, menos de 5 minutos ela fica calmíssima. Sim. E assim, não só na minha filha, eu utilizo para tudo. Eu utilizo para potencializar tratamentos com gráficos, utilizo para enviar tratamentos, para fazer florais, para muita coisa, assim. Então é difícil falar tudo. Tá. Não, excelente, excelente. Né? Teve um caso que você atendeu, que era uma senhora que tinha um problema no joelho. E esse caso rendeu bastante. Você quer falar um pouco a respeito desse caso? Vamos sim. Eu adoro falar desse caso também. Muito bem. Uma mulher me procurou uma vez, também terapeuta. Eu atendo muito terapeuta, daí que me chega muito terapeuta também. Isso é uma coisa engraçada. Isso é um bom sinal. Porque terapeuta não costuma confiar fácil em terapeuta, não. Né? Terapeuta é mais exigente, né? É verdade. E essa pessoa, ela é psicóloga, mas ela também é terapeuta holística. Tá. Ela estava fazendo, estava com um problema no joelho, uma dor persistente no joelho. E ela já estava fazendo um acompanhamento médico há 2 meses, mas não tinha, sem grandes resultados, né? E ela, como eu também já tinha me consultado com ela me conhecia, ela conhecia que sabia que eu estava atuando com radiestesia. E ela falou assim, Eduardo, eu tô te mandando essa mensagem porque eu recebi uma intuição de te procurar. Tá. Falei, tá, como é que eu posso te ajudar? E ela falou, tá, explicou, tá com um problema no joelho. Falei, tá, vamos analisar isso. Aí, dentro das minhas ferramentas de trabalho, além da radiestesia, eu também trabalho com a PNL e com a origem emocional do sintoma. Essa origem emocional do sintoma, basicamente, ela fala que todo sintoma físico que nós temos sempre tem uma origem emocional por trás. Tá. Ok. E a questão do joelho tem 2 coisas, segundo a origem emocional do sintoma. Tem 2 conflitos por trás. O primeiro é quando a pessoa está na dúvida entre qual caminho seguir. Sabe quando a gente está na dúvida, por exemplo, se casa ou se compra uma bicicleta, se vai para ali, vai para aqui, se eu saio desse trabalho, se eu continuo nele, enfim. Isso. A segunda possibilidade é quando a pessoa está se submetendo a algo ou a alguém. Tá. E esse foi o caso dela. E só que eu só consegui saber disso, ter certeza, através da radiestesia. Com a radiestesia, eu identifiquei que tinha uma descarga emocional relacionada ao problema do joelho. E isso, para mim, mexeu muito também com os meus paradigmas, porque ela estava com essa dor persistente porque ela caiu com os joelhos no chão. Então, assim, jamais passaria na minha cabeça que a origem da persistência dessa dor era emocional. Para mim, era algo eu tinha que fazer algo ali para ajudar ela a se recuperar, né? E quando eu vi essa descarga emocional, eu ainda fiquei assim hesitante. Aí eu pesquisei e falei para ela as possibilidades dos conflitos emocionais por trás da dor no joelho. E enquanto eu falava, ela começou assim: ai, eu não tô suando, eu não tô me sentindo bem. Ai, não sei, tô passando mal. Não, calma, respira. Mas faz sentido para você? Não, faz muito sentido. Porque ela estava passando por uma situação onde ela estava se submetendo a uma situação que ela mesma se colocou. Tá. Né? Com a radiestesia, eu identifiquei que essa questão da submissão tinha acontecido quando ela tinha 17 anos. Eu até questionei ela na entrevista que eu fiz com ela. Ela falou assim: olha,
Eu perguntei se ela tinha tido dor nos joelhos antes, ela falou, eu só tive com 17 anos. Tá. Eu falei, tá, e o que aconteceu com 17 anos? Aconteceu alguma coisa que você se submeteu a alguma coisa, a alguém? Aí ela ficou pensando assim, teve um momento, um caso que eu me submeti. Meu namorado terminou comigo e eu implorei, fiquei de joelhos para ele, implorei para ele não terminar comigo. Aí eu falei, Caramba. você tá brincando? Ela falou, pois é, e a situação que ela estava passando no momento estava repetindo, estava sendo só um gatilho do que ela viveu no passado. Tá. E ela se submeteu, se colocou numa situação que ela estava. O marido foi viajar, ela falou: não, eu consigo cuidar do filho, consigo trabalhar. Só que ela ficou exaurida, ela estava entrando em colapso e ela percebeu que ela estava. Enfim, se submeteu a algo que ela não conseguia, não estava dando conta. Eu comecei, elaborei o tratamento vibracional. Passados 6 dias, né? Como ela também é uma terapeuta, ela se esforçou muito, é importante dizer isso, para sair desse conflito emocional, né? E eu elaborei o tratamento vibracional, ela fez a parte dela no tratamento. Passados 6 dias, ela me manda uma mensagem e falou assim: Eduardo, olha, tem dias eu quero te dizer isso, mas você acredita que no dia seguinte da nossa conversa, né? No dia seguinte, só tinha um dia que eu tinha começado o tratamento vibracional. No dia seguinte, o meu joelho melhorou 90% a dor. Excelente. Falei, é? E após 6 dias, esse joelho melhorou, a dor do joelho melhorou 100%. Eu tava sem nenhuma dor após 6 dias. E eu fiquei assim, maravilhado. Falei, poxa, tô muito feliz. E ela falou assim, cara, essa radiestesia é uma coisa muito louca, né? Aí eu ri muito. Eu falei, realmente, é algo. A radiestesia ela é bem interessante, né? Ela mas agora, assim. Eu tô com muitos exames marcados, eu tenho uma ressonância para fazer, o que eu vou falar para os médicos? Aí eu falei, olha, eu ri, né? Eu falei, olha, isso não. Eu não tenho que. Não posso te ajudar nesse sentido. Isso é com você. A minha parte eu fiz. Tá. Não, excelente. Muito bacana, porque eu conheci essa história e eu conheci ela mais resumida, né? E Agora você os conheceu. detalhes, eles são ótimos, que realmente é uma história extrema. Aliás, você está trazendo bastante história interessante, viu? Parabéns. Valeu, Sérgio. Parabéns. Além da questão de sucesso, né, bons tratamentos, a radiestesia contribuiu para mudar você como pessoa, te trazer alguma nova perspectiva? O que você poderia falar sobre isso? Olha, totalmente, Sérgio. A radiestesia contribuiu muito para a minha própria evolução pessoal, para o meu autoconhecimento. Porque a gente sabe, né? Muitas vezes a gente sabe como a radiestesia é uma ferramenta precisa para enxergar, para encontrar a origem dos problemas. Utilizo muito em mim mesmo. Nem sempre, porque muitas vezes eu peço para outros profissionais. Mas a radiestesia me ajudou muito, porque para a gente trabalhar de uma forma precisa com a radiestesia, a gente precisa ter um mental bem equilibrado, né? Acho que todo radiestesista sabe disso. E para eu conseguir fazer isso, eu precisei começar a meditar muito mais. E, por consequência, isso começou a desenvolver muito a minha intuição. Tá. Inclusive, eu utilizo muito a minha intuição nos meus atendimentos. Então, assim, chegou... Às vezes eu fico surpreso com como eu consegui... Não é que todo mundo tem intuição. Na verdade, como a radiestesia me ajudou como perceber o que é intuição e o que não é intuição. E também me ajudou em questões familiares com a minha filha, com a minha mulher, encontrar pontos muito importantes, né? Não para que eu trabalhe. Muitas vezes eu gosto de fazer análise para entender e enxergar quando eu estou trabalhando com a minha família, né? Com a minha mulher e com a minha filha. Eu gosto de saber, porque eu confio muito na minha pesquisa radiestésica. Então eu gosto de identificar qual é o problema e falar, não, esse é o problema. Agora você fala para a minha mulher, agora se trata, procura outro profissional para se tratar, né?
E então, assim, a radiestesia me ajudou muito nessa questão da intuição. Eu utilizo muito a minha intuição no meu trabalho. Questões de habilidades parapsíquicas também, eu achei que eu já tinha um pouco, eu sempre fui um pouco sensível a energias de ambiente, de pessoas, e eu percebi que essa habilidade psíquica que todos nós temos, ela se potencializou muito, assim, mas muito mesmo. Que às vezes eu estou no atendimento, eu estou fazendo uma pesquisa radiestésica ali e me vem a intuição, eu estou fazendo algo nada a ver, estou, sei lá, vendo duplo etérico da pessoa, vendo um órgão, e eu recebo a intuição da pessoa assim, essa pessoa ela não está com vontade de viver, ela não faz questão nenhuma de viver. Tá. Aí eu fico assim, nossa, eu falo isso para a pessoa fica, nossa, impressionada. A pessoa, uma vez eu falei isso para a pessoa, nesse caso específico, a pessoa começou a chorar, assim, eu fiquei... Enfim, resumindo, a radiestesia me ajudou muito a encontrar a origem dos problemas, tanto na minha vida quanto na vida da minha família, e ajudou a eu perceber, desenvolver a minha intuição, perceber o que é intuição e o que não é intuição. Ah, bem bacana, bem bacana. Você sabe que radiestesia, às vezes, eu vejo a radiestesia como se fosse um tipo de musculação da mente. Uhum. Eu penso meio assim. Porque, inclusive, é uma das poucas atividades psíquicas que ela cansa muito no começo, quem começa na radiestesia. É um relato muito comum que eu vejo de aluno eu começo a usar a radiestesia, eu me canso. E aí eu já falo pro pessoal, depois de muita experiência, você fala, meu, é que nem academia isso daí, tá? Os primeiros dias você vai ficar meio cansado mesmo, você vai se sentir meio assim, depois vai melhorando, você vai fazendo e vai melhorando. E aí eu meio que entendi assim, a radiestesia é meio como um tipo de musculação da mente. E isso muitas vezes faz aflorar outras características desse plano psi. Exatamente, Sérgio. Eu tenho percebido muito isso. Tenho percebido muito isso, assim. No início, acontecia muito isso que você falou. Eu ficava muito cansado. Eu fazia uma análise, assim. Nossa, no outro dia eu acordava, precisava recuperar um pouco. Mas se eu fazia uma análise, eu não conseguia fazer mais análise nenhuma, porque eu entrava numa fadiga impressionante. Até hoje, assim, eu atendo bem mais do que eu atendia. Mas Sim. eu sinto que eu posso malhar mais, igual você falou. Preciso É, exercitar mais para ganhar mais resistência para conseguir atender mais pessoas. é que nem eu falo, né? Quando a gente faz musculação, meio que você começa a ativar músculos que a pessoa nem sabia que existia, né, no corpo. E a atividade radiestésica é isso, você começa a trabalhar partes da sua mente que normalmente elas não são muito acessadas. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ganhando resistência, vai ganhando impulso, vai ganhando mais força nessas partes. E eu acho interessantíssimo. Tanto é que eu falo, radiestesia é uma atividade que eu recomendo a qualquer pessoa. Queira ser radiestesista profissional ou não, né? Porque ajuda bastante mesmo. Exatamente. Ajuda muito mesmo. Muito. E, Eduardo, como é que foi sua experiência dentro da Escola Internacional de Radiestesia? Como é que foi a sua caminhada? Eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava. Superou todas as minhas expectativas. Assim, desde do conteúdo do curso, ao suporte técnico, a questão de acompanhamento no sentido de tô com alguma dúvida em relação à radiestesia, né? Essa coisa de tirar as dúvidas diretamente com o professor, com você no caso, é algo que eu acho de uma mais-valia muito grande. E, assim, tudo, minha experiência foi da melhor, assim, desde, como eu disse, do suporte técnico, tudo que eu precisei, assim, a Rose foi impecável, tudo que eu precisei, todas as dúvidas que eu tinha, você esclareceu lá no nosso grupo de alunos. O conteúdo do curso é algo, assim, surreal. É um conteúdo muito legal, é muito denso, é muito conteúdo mesmo, assim, uma vez eu vi algum aluno, algum colega comentar, fazer o seguinte comentário, que lá a UTER é como se fosse a faculdade de radiestesia. Eu adorei, porque eu acho que
é o melhor que eu consigo expressar, assim, de tudo que eu vejo sobre radiestesia aí fora, me passa a impressão de curso técnico. Esse é um curso técnico. Mas quando eu olho para o Thera, para mim é quase um ensino superior da radiestesia. É muito, assim, para quem deseja, para quem está vendo, assistindo esse vídeo aí, e tem dúvidas, tô na dúvida de qual escola fazer, assim, não tenha dúvidas em qual escola estudar radiestesia, porque o Thera, a escola de radiestesia.net, se ela não é a melhor, ela é uma das melhores que tem no mercado. Assim, pensa bem, eu falo para essa pessoa que está assistindo, pensa bem, matura essa ideia, porque realmente é algo que vai valer muito a pena. E assim, outra coisa também que eu quero falar é que eu senti, como eu disse, né, eu não, no início não era muito, não ia muito com essa cara, falei, esse cara carrancudo aí, né, esse cara de bravo, de mal. E com o tempo eu fui ganhando mais simpatia com você, e uma das coisas que mais que eu valorizo muito é que quando eu comprei o Thera, né, eu sabia tudo que o Thera tinha ali. Eu falava, não, eu vou comprar, o valor é esse, e o que a gente vai te oferecer como serviço é X, né? Só que eu comprei e eu não ganhei só X, eu não recebi só X, eu recebi X mais Y e mais Z. Assim, enquanto eu estava, depois que eu comprei o curso, né, você foi sempre melhorando o curso, incrementando com novas aulas, com lives, com material, assim. Depois que eu comprei o curso, quando eu comprei o curso não tinha florais de barro. Depois, e você colocou os florais depois, assim, e os florais é algo que, como eu adoro trabalhar na parte emocional, e me chega muitos casos cuja origem emocional, os florais estão constantemente presentes nos meus atendimentos. E assim, é algo que eu só tenho a agradecer a você, a Rose e a toda a escola, porque eu comprei algo e vocês me entregaram muito mais do que aquilo que vocês disseram que ia me vender. Então, assim, só agradeço. Agradeço, meu querido. Você tem se destacado como radiestesista com o passar do tempo, tem feito um trabalho muito bacana. Eu tenho acompanhado a sua carreira, tenho acompanhado a sua jornada, né? Mas quem não te conhece, quiser marcar uma consulta com você, quiser falar com você, como é que faz? Qual que é o mecanismo principal para encontrar você? Hoje em dia, meu principal meio de divulgação é através do meu Instagram, que é Radiestesia Avançada, que está aí na tela, vocês podem dar uma olhadinha. É só entrar lá no meu Instagram, dar uma olhada lá no meu conteúdo, tem lá um link para você entrar em contato comigo, e é isso. De ferramentas de radiestesia, radiestesia tem muita coisa que é possível utilizar em tratamento. O que mais você utiliza assim no seu dia a dia? Essa é uma curiosidade que eu tenho em relação a todo mundo que acompanha aqui meu trabalho, todo mundo que eu conheço. O que você usa mais em termos de ferramentas assim? Cara, de ferramentas, eu utilizo gráficos, pirâmides, pilhas, a máquina radiônica V1. É isso, assim, eu utilizo muito. Falo gráfico, eu acho que é bom, eu gosto muito quando você fala que tratamento de radiestesia não é só gráfico. Eu coloco muito em prática isso nos meus atendimentos, porque muitas vezes os gráficos não são adequados para a questão da pessoa, para aquela pessoa naquele momento. Então eu utilizo muito pirâmide, florais, cromoterapia, né? Muitas vezes eu faço um mês de acompanhamento inteiro com a pessoa sem utilizar nenhum gráfico e tendo resultados. Isso é algo assim que eu gosto, eu vejo você falando muito, mas quero só reforçar aqui para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que é super possível você fazer um tratamento vibracional eficaz sem utilizar gráfico, tá? Não estou falando para você parar de utilizar gráfico, mas é possível. Existem infinitas possibilidades dentro da radiestesia. Sim. Até essa questão de gráfico é interessante, né? Porque você vê
por muitas décadas, a radiestesia não usava gráfico em tratamento, né? Você pega no Brasil, desde quando a radiestesia chegou, ela começou lá no interior do Mato Grosso, por décadas e décadas e décadas, eles não usavam gráfico e tinham bons resultados com remédios de plantas, tinham bons resultados com homeopatizados, escolhidos radiestesicamente. Então, assim, a gente tem muita ferramenta em radiestesia que dá para utilizar, né? Assim, a gente, conhecendo bem a base, tem uma amplitude de ferramentas que pode ser utilizada, pode ser conjugado com outras terapias, né? Como o pessoal que conjuga, por exemplo, com a acupuntura, com outras técnicas e que funciona, né, normalmente perfeitamente. Gráfico é uma ferramenta muito bacana, mas não precisa estar restrito somente a isso mesmo. Exatamente. Inclusive, com crianças, é muito raro eu utilizar gráfico, por exemplo. É bem Sim. raro, assim. Quando eu utilizo, é tipo, sei lá, algum gráfico de o escape ou o nome divino, algo desse tipo, assim. Você vê, quando eu atendia em consultório, gráfico ele era bem secundário no meu trabalho. Bem secundário mesmo. Alguns casos eu fazia sessões semanais. E alguns casos eu ia mantendo um tratamento à distância com gráfico nos outros dias de semana. Mas a maioria não. A maioria eu atuava radiestesia ali na hora, pirâmide, reiki, aquilo que eu ensino no Tera, né, os cristais, florais, sais de Schussler, e a pessoa ia tomando esses remédios vibracionais e o tratamento ia ocorrendo. E tinha resultado, né? Sim, sim, tinha resultado. Depois que eu saí de lá, teve gente que ficou anos me procurando, inclusive, né? Ó, tá vendo? Fica a dica aí pro pessoal. Em relação aos atendimentos, como é que está a agenda? Tem aparecido bastante atendimento? Como é que está seu trabalho? Tem aparecido muitas pessoas, Sérgio. Inclusive, uma oportunidade para eu falar sobre o curso, o método Vortex de radiestesia, né? Porque eu estava tendo um fluxo de atendimentos um pouco, muito inconstante, assim. Tinha mês que vinha muitas pessoas, outro mês que vinha mais ou menos. Eu pensei, poxa, eu preciso aumentar o número de clientes, né? E eu preciso também, agora eu sou empresário, eu preciso saber melhor, como prosperar melhor, prosperar mais financeiramente, né? Foi aí que eu tive a ideia, aproveitei um desconto da Black Friday lá do método Vortex de radiestesia e comecei a colocar em prática na minha vida, no meu trabalho. E assim, é impressionante, é muito impressionante, porque teve um momento que eu cheguei a pensar em parar de fazer as emissões de materialização financeira, porque eu não estava dando conta porque como eu tenho, é importante dizer que eu tenho uma filha pequena, Tá. e eu não consigo atender com o mesmo tanto como uma pessoa normal conseguiria. Então, a minha filha demanda muito tempo. E eu comecei a chegar num nível assim que eu estava tendo mais clientes do que eu conseguia atender. Eu estava marcando para o outro mês e as pessoas já estavam desistindo porque a pessoa não queria esperar um mês, só no outro mês para atender. E assim, ultimamente não tem um mês assim que falar esse mês foi ruim. Sempre assim, de médio para bom. Sempre tem muitos clientes. Excelente. Aí tem duas coisas que contam, tá, Eduardo? Tem a questão tal, o Vortex, ele ajuda e tudo mais, a radiestesia ajuda, e tem também a qualidade do seu trabalho, que também faz com que as pessoas voltem, faz com que as pessoas queiram marcar, indique para outras pessoas. Eu imagino que uma parte desse pessoal que vem até você acaba sendo indicação até de outras pessoas também. Exatamente. A E maioria das parabéns. pessoas era uma indicação. Hoje em dia Nos fala que apresente aí, por favor, o felino. esse é o Nero, pessoal. Olha o Nero aqui. Nero carinhoso, simpático, esse Nero, né, Nero? Eu tenho uma pequenininha também, a Ruth Drown. Ruth Drown. Eu já vi, acho que já vi foto dela, vídeo dela. Em homenagem à radionicista, no caso. Né? Certo? Mas você vê, a agenda cheia é um reflexo, acho que, de várias coisas. Tem o reflexo daquilo que você faz em radiestesia, as técnicas do Vortex que ajudam.
E isso me deixou muito feliz de ver que as técnicas do Vortex você está aplicando e está tendo resultado. Tem a qualidade do seu trabalho, que é extremamente importante para que isso se mantenha, porque não existe processo energético que dê conta se a pessoa não tiver um bom trabalho também, tá? Então, parabéns pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo, né? Eu sei da qualidade do seu trabalho e tenho certeza que o pessoal que for atendido por você estará em boas mãos. Poxa, Sérgio, eu que agradeço também. A oportunidade de estar aqui na escola é uma honra fazer parte dessa escola, é uma honra ser seu aluno. Eu sou muito grato por tudo que a escola já me proporcionou, né? Todos os resultados que eu tenho é graças à formação Terra, né, que me ajudou muito, e também a formação do Vortex. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque tudo que a escola me ofereceu impactou profundamente, não só a minha vida, mas também me proporcionou para que eu impactasse positivamente na vida de outras pessoas. Assim, eu só tenho a agradecer a você e a escola. Eduardo, além de radiestesia, o que mais que você desenvolve dentro do campo terapêutico? Muito bem, além da radiestesia, eu também trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Na maioria das vezes, eu trabalho com a PNL junto com a radiestesia. Mas há casos raros que eu trabalho só a PNL, que a pessoa me procura só para um tratamento com a PNL. Né? E a PNL eu utilizo muito também junto com a origem emocional do sintoma. Então, muitas coisas, muitas questões de saúde que a gente tem, problemas, doenças, sintomas físicos, tem uma origem, pode ter uma origem emocional por trás, né? E quando a gente trata essa origem emocional, o próprio corpo ele se cura. É a própria pessoa que se cura quando eu faço um trabalho de PNL. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa. Vou dar o meu exemplo primeiro, né? Fiz um autoatendimento comigo mesmo. Eu estava com sinusite, ainda tenho, tá? Às vezes quando tem o sintoma é aqui na testa e aqui atrás da cabeça, tipo na nuca, enfim. E um dos conflitos emocionais por trás da sinusite são vários, e um deles é quando a pessoa sente uma desvalorização intelectual, né? E eu fiquei, tá, vou levar essa questão para o meu autoatendimento. E quando eu fazendo o processo comigo, sempre a gente revisita memórias, né? E eu revisitei uma memória da minha infância, onde, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostava de saber os porquês das coisas. E eu sempre perguntava isso para meus pais, né? Só que muitas vezes eles não tinham resposta. E nesse exercício que eu fiz, me veio uma memória de eu perguntando um porquê para minha mãe, o porquê disso, e eu vi isso muitas vezes durante a minha infância. É assim porque Deus quis. É a vontade de Deus. E eu ficava muito frustrado com essa resposta, porque aquilo para mim não respondia o que eu queria. E eu me sentia assim, o sentimento que eu me conectei era um sentimento de incapacidade intelectual mesmo. Eu sentia que eu era incapaz de resolver, de saber a resposta daquela pergunta. E quando eu fiz um exercício de ressignificar, a gente não muda o que aconteceu, mas a gente revisita essa memória do passado e dá um novo significado, interpreta de uma nova maneira aquilo que você viveu. E eu fiz isso comigo. Foi assim, algo impressionante, porque eu estava tomando remédios para sinusite, né? E os remédios minha sinusite estava num nível que os remédios não estavam fazendo efeito mais. Eu estava desesperado. E no mesmo dia, eu comecei a sentir um alívio brutal na minha sinusite. Passado 2, 3 dias, eu não senti mais nada de sinusite nessa parte frontal, né? Essa questão da desvalorização intelectual tem relação com essa parte, com o sintoma nessa parte da testa. E desde então, já tem 3 meses que eu fiz esse exercício, eu nunca mais tive sintoma de sinusite. Ainda tenho aqui atrás, que eu preciso fazer comigo. Né? Mas só um caso que, para
falar como o nosso corpo, nosso próprio corpo se cura. O segundo caso é bem interessante também, que eu fiz com uma mulher que tinha refluxo há 12 anos. Né? Essa já estava fazendo um tratamento com a radiestesia, estava fazendo um acompanhamento terapêutico para outras questões, e ela, assim, nossa, estou com refluxo, que ela já estava até com problema no esôfago de tanto ácido subir. Né? E é importante a gente entender o seguinte, no atendimento eu sempre falo, para a gente entender um conflito emocional, é sempre bom a gente entender a parte biológica. O que o nosso sistema digestivo, o que o refluxo, né, impacta aqui no esôfago e no estômago. Está diretamente ligado com esses dois órgãos. E qual é a função biológica do esôfago e do estômago, por exemplo? O esôfago é para ajudar a gente a engolir, né, algo ou colocar para fora aquilo. O estômago, basicamente, ajuda a gente digerir aquilo, aquilo que a gente comeu. Enfim, isso é importante para a gente entender de forma simbólica o que está por trás desse conflito de refluxo. Muito bem, um dos conflitos é justamente exatamente esse. Quando a pessoa ela viveu algo que está difícil de digerir, algo que ela... Só que não é algo físico, né? Alguma situação que está difícil de engolir aquilo, algo que ela engoliu que ela não queria ter engolido. Muito bem, fiz o exercício com ela, ela tinha realmente engolido algo que ela não queria ter engolido, né? A gente ressignificou, deu um novo significado para o conflito que ela viveu lá no passado. E assim, o refluxo que ela tinha há 12 anos, ela falou que melhorou 80%. A gente fez uma sessão só, ainda estou fazendo acompanhamento com essa pessoa. Ela, no momento, ela está num processo muito delicado da vida dela, que ela falou assim, ela quer agendar outra sessão para a gente resolver 100% essa questão do refluxo. Mas, assim, para mim, isso é muito significativo. Um refluxo, um caso de refluxo que a pessoa faz vários tratamentos, ela fazia tratamentos com a medicina tradicional também, sem grandes resultados. Tem um refluxo há 12 anos e com uma sessão de 1h30 a pessoa sentia uma melhora de 80% na vida dela, é muito significativo. Sim, certamente. Eduardo, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui, desejar muito sucesso na sua jornada dentro da radiestesia, que você consiga ajudar muito mais pessoas ainda do que já tem ajudado, e que você possa levar realmente a radiestesia técnica à frente, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Valeu. Eu te agradeço, Sérgio. Te agradeço imensamente por todo o conteúdo que você passa pra gente, né? Por você estar sempre melhorando, atualizando e para entregar o melhor para a gente. Assim, isso foi uma das coisas que me fez assim ser seu fã, assim, porque é muito parecido com a minha filosofia de atendimento. Eu sempre busco a excelência no meu trabalho, né? Tá. E isso eu vejo muito no seu trabalho também. E eu me identifico muito com isso. E assim, te agradeço imensamente, de verdade. Tá certo, meu querido. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre que quiser, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu acabei de falar aqui com o Eduardo Cardoso, que, como eu disse, é uma pessoa que tem se destacado bastante na radiestesia. Tem um trabalho de radiestesia extremamente aprofundado, que dá resultados, que tem auxiliado muitas pessoas. Pode auxiliar você também, caso você precise aí de um atendimento, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta aí, de repente o Eduardo responde. Aproveita para acompanhar o Eduardo nas redes sociais dele. Eu vou deixar mais uma vez o Instagram aqui, né? Procure o Eduardo, manda um alô lá para ele vai gostar de conhecer você, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.